aponto isso só para vocês terem um contexto. Tá? Então, vamos lembrar, só para vocês lembrarem, a gente estaria qualificado para o ponto de que só no não celulósico avançado seria, em 2022, 15 bilhões de litros que os Estados Unidos precisariam de comprar ou de consumir em biocombustível avançado. Isso não é cota, isso não é garantia de etanol de cana, simplesmente estou dizendo que esse que é o mandato que eles têm e que a gente estaria cumprindo ele. Obviamente, esperamos todos nós que vamos ter muitas mais oportunidades de produzir não só etanol celulose de cana, mas também de outras matérias-primas, tanto aqui no Brasil e em outros países do mundo, como o André estava descrevendo antes. Agora vamos para a Califórnia, que é um conceito um pouco diferente. Tá? É o famoso Low Carbon Fuel Standard, que é um mandato, um standard de consumo de combustíveis de baixo teor de carbono. Tá? O conceito do LCFS é bem simples. Eles calcularam a intensidade de carbono, a quantidade de carbono, medido por gramas de CO2 por megajoule. Não me pergunta o que isso quer dizer, você tem que perguntar para o Isaías, que eu mal entendo disso. Mas eles chegaram à conclusão que a intensidade de carbono da gasolina é por volta, acho que, de 95, 96 gramas de CO2 por megajoule. Você fala, como que eles fizeram isso? Eu adoraria saber, porque eles não foram na Arábia Saudita, não foram, talvez foram no Canadá, mas certamente não foram ver o bitume lá, mas por alguma razão chegaram à conclusão que eles conseguem calcular isso. Mas essa é a intensidade de carbono. E eles falaram, a gente quer reduzir essa intensidade para 86 gramas no ano 2020, tá? 10%. Como que você faz isso? Bem, se você pudesse pôr água na gasolina e o carro funcionar, seria fácil, né? Porque aí se reduziria a intensidade de carbono daquele galão de gasolina. Já que isso não dá, você vai ter que pôr outro produto na gasolina da Califórnia. Ou, como alguns na Califórnia desejam, o carro elétrico vai virar o carro popular da Califórnia, porque, por alguma razão, eles acharam que o carro elétrico na Califórnia, apesar da eletricidade ser produzida com minério carvão mineral, ele vai ser super limpo. Mas tudo bem, vamos só pensar que a gasolina ainda vai estar por aí na Califórnia até 2020, combustível líquido. Como que fazemos isso? O etanol de milho, na média, foi calculado por volta de 69 gramas de CO2 por megajoule. Você poderia pôr um pouco de etanol de milho na gasolina da Califórnia e reduzir ele para, não para 86, mas um pouco mais. E o etanol de cana, eles chegaram a um cálculo de 27 gramas de CO2 por megajoule. Esses números todos estão errados, a gente sabe. Mas esses são os números deles agora. Mas aí eles decidiram que eles queriam incluir esses impactos indiretos que eles sabem calcular super bem, aparentemente. Aí adicionaram, primeiro era maior que isso, mas chegaram à conclusão que é 30 gramas de CO2 por megajoule. Convenientemente, 30 gramas acima disso, põe o etanol de milho acima da intensidade de gasolina, então, portanto, na teoria deles, não poderia ter etanol de milho na Califórnia. E o etanol de cana, eles calcularam 46 gramas de CO2 por megajoule em cima do 27. O interessante que é importar é que, mesmo com isso daqui, a gente está um pouquinho abaixo do azulzinho lá da gasolina. O que isso quer dizer em questão prática? Porque eu sei que tem muito usineiro e gente de usina aqui e querem entender a questão prática. Olha, essa é a curva em cinza, a curva de redução da intensidade por ano de gasolina na Califórnia. Tá? Então, no ano que vem, não tem obrigatoriedade nenhuma, mas em 2011 já tem que reduzir para 95,7, coisa assim, a intensidade, e reduzir ela até uns 88, 87 gramas de CO2 na gasolina em 2020. Se a gente pegasse esse número errado aqui, do etanol de cana, e misturasse em toda a gasolina da Califórnia, em tese, você estaria permitindo que a intensidade da gasolina da Califórnia baixaria para esse nível e você teria o etanol de gasolina, o E10, né, só 10% etanol. Até 2015, ele poderia cumprir a meta do governo estadual. Obviamente, se não incluísse etanol, o uso da terra, e continuasse com esse número de 27, que o Isaías pode explicar muito bem que esse número está errado, é mais baixo do que isso, você estaria chegando a 2018, por aí, só com E10 na Califórnia, cumprindo o mandato dele. Porém,
você teria gerado créditos durante esses anos tantos que você poderia jogar esses créditos para frente e você não precisaria fazer nada se você fosse uma distribuidora de gasolina na Califórnia. Qual o problema disso? Sem o ILUC, na Califórnia, a única coisa que essa regra estaria fazendo é criar a obrigatoriedade de consumir etanol de cana. A turma do governo da Califórnia, pelo menos o pessoal, os reguladores, não querem isso. Eles querem carro elétrico. Então, eles não querem, em parte, deixar isso. Então, eles decidiram que eles vão calcular esse lucro desse jeito. Isso, mais ou menos, está virando regulamentação. Agora, é o meu último slide aqui, que eu quero explicar o que a gente já tem feito. Até agora foi só para explicar o que os governos estão fazendo. Qual foi a resposta da Única? Trabalhando com muita gente aqui no Brasil, nós mandamos uma carta de 25 páginas, o André acho que vai até explicar algumas partes disso, para demonstrar as seguintes coisas. Isso aqui é só um visual para vocês terem uma cópia da carta. A carta eu sei que está no site da Única, está no site do CARB e outros. Primeiro, na parte de cálculo direto do etanol de cana, tá? Fizeram erros grosseiros. Por exemplo, parece que eles acham que a gente planta cana, como diz o Isaías, do Havaí no Brasil. Os erros que eles fazem é o cálculo da quantidade de calcário que a gente põe na cana é muito alto, a intensidade daquele calcário é muito menor, essas coisas a gente mostrou. Eles pensam que toda a cana que foi colhida no Brasil, nessa modelação dele, é colhida à mão, que no estado de São Paulo a gente já sabe que é mais da metade, que toda essa cana é queimada no pasto, e também esquecem que a gente está gerando eletricidade na nossa usina, e não só gerando eletricidade através de cogeração, mas vendendo a sobreoferta, a sobra para a rede elétrica. Então, não estão nos dando os créditos. Obviamente, se eles fizerem só esses ajustes na parte direta, aquele número de 27, que eu mostrei mais cedo, abaixa para... Acho que a nossa análise é por volta de 18 gramas de CO2 hoje, não em 2020. 2020 vai ser muito menor, porque vai ter muito mais bioeletricidade e outros ganhos de produtividade. A outra coisa é, para calcular esses impactos diretos, e aqui acho que o André a Nassar vai poder explicar isso melhor, usam esses modelos econômicos. Na Califórnia, usa o modelo GETAP, que é um modelo organizado por uma série de acadêmicos dos Estados Unidos, mas a gente descobriu, e é esse gráfico aqui, essa explicação aqui é um resumo dos erros que eles fizeram, o seguinte: primeiro, o tamanho do choque que eles dão no modelo econômico é grande demais. E o tamanho do choque faz uma enorme diferença no resultado. O choque de 2 bilhões de galões versus 1,5 bilhões de galões, acho que dava uma diferença no resultado final de, acho que de 45%, ou coisa assim. Outra coisa, e aqui eu estou, obviamente, saindo do meu ramo, as questões de elasticidade. As elasticidades que eles estão usando nesse modelo não tem base científica quase nenhuma. E a gente perguntou, eu estive na Califórnia, e eles falam, você pergunta qual a base de chegar à conclusão dessa elasticidade, se você usou para essa parte da sua fórmula, eles falam, não sei, a gente achou que esse seria o melhor e que dá um resultado que a gente gosta. Isso que é ciência para eles. A outra coisa é a questão da produtividade nas áreas de expansão. Acho que o André também pode mencionar isso, que ele já trabalhou muito nesse assunto. Eles presumem, como é o caso na Europa e nos Estados Unidos, que a maioria da terra arável já foi utilizada para a agricultura. No caso do Brasil e de outros países de desenvolvimento, é o oposto. Né? A terra na margem de expansão, muitas vezes, ainda vai ter ganhos de produtividade grandes. E, no final das contas, a gente também reconhece, eles calculam a produtividade da cana baseada no peso da cana. Qualquer pessoa que vai numa usina, no caso deles, eles não foram, sabem que a gente mede o teor de açúcar e de sucrose naquela cana. Essas mudanças fazem uma diferença tremenda, porque elas não só reduzem a intensidade de carbono do ponto de vista da análise direta, mas também indireta. E a outra coisa é o estoque de carbono no solo, que eu acho que vai ser discutido talvez mais depois. Então, nós mostramos que aquele cálculo de 46 gramas, que era uma penalidade, vira um crédito de menos 10 gramas. Ou seja, o etanol de cana, hoje produzido no Brasil, continua tendo uma redução de gás de efeito de estufa de 90%. É ali que eu quero acabar. A gente vai continuar discutindo isso na Califórnia.
Eu não quero entrar tantos em detalhes de como que esse processo, podemos fazer nas perguntas e respostas, e vamos fazer a mesma coisa no processo do EPA. Nós estamos confiantes que, no final do dia, a ciência que vai ditar os resultados. Até agora, os governantes estão escolhendo política. Infelizmente, a política, nesse caso, está na frente da regulamentação, e a regulamentação está na frente da ciência. Então, a gente está deixando para terceiro plano a ciência. Eu acho que a gente tem que, agora que a política já saiu dos trilhos, a gente tem que pôr a parte regulatória junto com a ciência e ter certeza que qualquer número que a gente publica é baseado em dados científicos. Obrigado. Muito obrigado, Joel. Nós vamos passar, então, para a apresentação do senhor Bill Holmberg. Eu queria completar a apresentação dele, apesar de ele trabalhou, então, com o governo federal nos Estados Unidos, e durante os últimos 20 anos ele tem estado no setor privado na gestão de empresas e associações relacionadas com biocombustíveis. O foco atual do trabalho dele é a agricultura sustentável e biocombustíveis, uso de terras degradadas não utilizadas, que é essencial para esse tipo de estudo que a gente está tentando trazer aqui. Por favor. I didn't know we had a short person here. I'm pretty well known amongst my friends as an idealist, and I don't consider that an insult because idealists want things to be the way they should be. I'm also a U.S. Marine, and Marines look at the problem from the bottom up. And we realize that if we can't get the troops to really understand the issue, then we're not going to win the battle. So I'm going to approach my briefing from those two perspectives, being an idealist and looking at it from the bottom up. Unfortunately, my eyes are just at the wrong level for everything here. But are we okay out in the audience? Can you hear me all right? We've got a message from one of our presidents on this land use issue. What people are worried about, Brazil is not whether you have the most efficient biofuels in the world. Everybody knows that. But the world says that if we let Brazil solve our problem at a price of more rainforest destruction, we have really gained, have we gained anything? That's the question we have to answer. President Clinton also recognized it isn't sugarcane or soybeans that's a problem, rather land use and the rainforest. Well, the first order of business in dealing with land use, from my perspective, again from the bottom up, is building a bridge from Brazil to the United States and from the U.S. to Brazil, and then from the Americas to the rest of the world, particularly the developing countries. Brazil has a 90% advantage in terms of carbon footprint. President Clinton's how-to question goes to meet the world's ethanol and climate change needs, stopping deforestation, and develop the markets for biofuels. The Environmental Protection Agency, that Joel has already pointed out, is moving forward with a proposed rulemaking, and I'm on their advisory committee, and that's going very slowly and depends upon good science and good modeling. And we also recognize that water is our next challenge. Well, how do we build a market for biofuels? First of all, we recognize that Brazilian flexible fuel vehicles, blender pumps, and ethanol transportation technology are great stuff, and we had to bring that to the United States. In the United States, we focused on U.S. emissions controls